Gente, hoje nós queremos falar sobre um assunto que provavelmente em algum momento da sua vida, ou talvez agora, seja uma dificuldade pra você, que é a inconstância. Inconstância. Você sabe o que é inconstância? Mas eu ia falar. 5, 6, 7. Começamos! Sem contar o 8. Voltamos! Olá pessoal, eu sou a Margarete Biasi. Eu sou a Rafa. E eu sou a Vi. E esse é o nosso quadro Elas e Eu. Você sabe o que é inconstância? É a falta de constância. Não, a inconstância, vamos deixar bem claro, a inconstância é quando você tem que produzir algo, você se compromete com você mesmo, geralmente é com a gente, né? Ou às vezes a gente se compromete com alguém. Por exemplo, vamos falar um exemplo que é assim, clichê de inconstância. Regime. Quantas pessoas falam que vão começar um regime e não terminam? E quando nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus, ser constante é ainda mais normal ou mais fácil, porque a carne milita contra o espírito. Então, se nós dermos uma bobeadinha, a carne já vence e a gente já se torna inconstante. E é interessante que a Bíblia fala que a carne é fraca, mas na verdade ela é bem forte quando ela tá na briga. Ela é fraca. Ela é fraca na hora de te fazer cair. Ela é fraca pra cair, exatamente. Mas na hora do pau, filha, ela é fortona. Olha lá, 10-0. A inconstância faz você parar de jejuar. A inconstância faz você parar de orar, porque, aliás, a oração você tem que ter uma força de vontade, você tem que ter a certeza e a plena convicção de que quem te chamou para orar e quem está te esperando para orar, senão você para de orar. A nossa carne nunca quer orar, né? Especialmente quando a gente ora por tanto tempo pela mesma coisa e parece que você não tá vendo resposta nenhuma com relação àquilo. E isso pode ser o tipo de coisa que vai te fazer parar de buscar aquilo e vai perder tua constância na oração ali. E nós três, talvez assim como você, lutamos todos os dias contra a inconstância. Então é sobre isso que a gente quer falar aqui. 1 Coríntios 15:58, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Coríntios: sede firmes e constantes. A constância é algo que nós vemos na Bíblia em todo o tempo, porque uma pessoa inconstante, gente, é inconstante. É inconstante. Mas a gente precisa parar de se sabotar e colocar uma certa responsabilidade em Deus. Por quê? Porque às vezes a gente tem o hábito de ser inconstante e aí a coisa não funciona, que a gente sempre tem aquela... Se for da vontade de Deus. Se não deu certo, porque não é de Deus. A gente precisa parar com esse discurso e buscar a Deus para que Ele nos ajude a ser constantes de uma vez por todas. Buscar a Deus para que Ele nos ajude. A constância, ela não é tipo, acordei, a partir de hoje eu sou constante. Não. A constância é uma escolha. É uma escolha. Eu quero ser constante, então todos os dias eu vou decidir buscar a Deus porque eu quero ser constante. É ser constante sendo constante. Entendeu? A constância te faz ser constante. É a constância que te faz ser constante. Existem muitas coisas que podem contribuir para nossa inconstância, é claro, mas nós selecionamos 5 que com certeza Cabe numa mão. Gente, uma das coisas que faz com que a gente seja inconstante e cada vez mais inconstante é... Gente, esqueci a palavra. Imediatismo. O imediatismo. Século XXI, tá tudo na palma da mão. Literalmente, você pega o seu celular, tá tudo na palma da sua mão. É banco, é restaurante, é médico, exatamente. Você comprar um sapato, você consegue. Então a gente tá acostumado. Eu quero comer tal coisa, um clique. Eu quero comprar tal coisa, um clique. Ai, eu quero que Deus me dê tal coisa. Aí não é um clique. E isso tá atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, porque Deus não é um aplicativo. Ele não é obrigado a te servir quando você quer. E como o nosso costume de ter tudo na mão na hora que a gente quer, a gente acha que Deus vai fazer isso também. A gente ora no máximo 2 dias pela mesma coisa e a gente já desiste porque não é da vontade de Deus. Deus tá querendo que eu faça outra coisa. Então a gente desiste do nosso relacionamento com Deus. A gente desiste dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, dos planos que a gente mesmo faz, porque a gente é imediatista. A segunda coisa que provavelmente tem feito com que você seja inconstante no seu relacionamento com Deus é o seu temperamento ou as suas emoções. Uma coisa é fato, nossas emoções são volúveis, a gente tá bem agora, Elas mentem. Elas
são traiçoeiras. A gente tá bem agora, amanhã a gente não tá. Alguém falou alguma coisa pra gente, a gente já fica nervosa. Começa uma TPM. Vocês não, meninos, desculpa. Aí você acordou bem, de repente alguém foi mal educado com você no trânsito, já acabou o seu dia. Nossas emoções são assim, nós somos muito volúveis pelas emoções. Qual que é o problema? A gente levar isso pro nosso relacionamento com Deus. A gente achar que as nossas emoções devem guiar a nossa fé, quando na verdade tem que ser o contrário. É a nossa fé que tem que guiar as nossas emoções. Nós não podemos ser guiados pelas emoções, mas guiados por Deus. Um exemplo que nós temos na Bíblia de uma pessoa muito inconstante, emocionalmente falando. Pedro. Pedro era 8 ou 80. Jesus vem então para lavar os pés dos discípulos e Pedro fala, não, o Senhor não vai lavar os meus pés, que não sei o quê. Aí Jesus olha pra ele, se eu não lavar o seu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Então lava o meu corpo inteiro, Deus. Mas no livro Temperamentos Transformados tem uma frase que eu acho muito boa. O autor fala assim, que as nossas emoções, o nosso temperamento não podem ser usados como desculpa pra nada. Porque nós temos o Espírito Santo, inclusive, para vencer esses déficits que o nosso temperamento causa em nós. O terceiro ponto que pode fazer com que você se torne uma pessoa inconstante, adivinha o que é? O meio em que você vive. Você sabia que se você está no meio de pessoas, pode até ser os seus familiares, amigos, que começam coisas, por exemplo, começam cursos, começam faculdades, começam empregos, começam... regime. Pode ser regime. Porque um conselho não é só aquilo que você fala no pé do ouvido, mas é aquilo que você assiste. Então, muitas vezes você está assistindo algo que pra você, se fica tranquilo você parar de fazer também. Dizem que nós somos fruto do meio, e é verdade. Só que nós temos alguns exemplos na Bíblia que vão nos ajudar, nos encorajar a sermos diferentes e sermos constantes. Por exemplo, o rei Ezequias, o pai dele, o rei Acaz, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Foi um péssimo rei. Horrível. Exatamente. Péssimo. Levantou altares ao deus Baal, enfim. Mas quando o pai dele morreu, o rei Ezequias tirou tudo aquilo que não agradava ao Senhor e começou um reinado diferente. Mas olha que interessante, o próprio filho do rei Ezequias, Manassés, também não seguiu o exemplo do rei Ezequias, do seu pai. Se não foi o pior, foi um dos piores reis de Judá, Sim. foi o filho de Ezequias. Este homem, o rei Ezequias, ele era guiado por Deus, ele queria servir ao Senhor. Então, se você está contido numa família, no meio de pessoas, no meio de amigos que são inconstantes, claro que eu não estou pedindo para você sair dessa família, não tem como, é a sua família. Mas busque a Deus e peça para Deus colocar em você aquilo que você vê que falta nas pessoas que estão ao seu redor, que é a constância. E também peça por amigos, pessoas para caminharem com você que sejam constantes. Se hoje ao seu redor tem pessoas inconstantes, se cerque de pessoas constantes. Outra coisa que te atrapalha na sua constância é a falta de comprometimento. Falta de comprometimento com as coisas de Deus, eu estou dizendo. Por quê? Todos os dias na nossa vida nós temos que fazer coisas com as quais nós estamos compromissados e a gente faz porque a gente está compromissado. Por exemplo, ir para a faculdade ou entrar no site da sua faculdade agora, né, gente? Realidade EAD. Trabalhar. Você vai fazer todas essas coisas mesmo quando você não está com vontade de fazer, porque você tem que fazer. Tomar banho. Tem gente que... Quando se trata do nosso relacionamento com Deus, a gente tem que entender que, como todas essas coisas, nós precisamos e precisamos muito mais ainda manter o nosso relacionamento com Deus. É como o exemplo que a Vitória estava conversando comigo hoje mais cedo. É como uma fogueira. Se você não coloca lenha no fogo, ele começa a se apagar. E quanto mais fraco o fogo tá, menos você se importa com ele, porque ele tá ficando frio, você tá ficando frio. Então você não pode deixar que o seu relacionamento com Deus se esfrie. É como qualquer outro relacionamento. Se você namora, se você é casado, se você tem um amigo, você sabe que você tem que mandar uma mensagem aí, tudo bem, levar uma flor, dar um presente. Falar com Deus. Falar, e aí, Sussu, como é que vai nessa força? Ele é seu parceiro no relacionamento, entendeu? Você não pode deixar Deus lá sozinho. No que depende do nosso relacionamento com Deus, a gente tem que se levantar e fazer o que tem que fazer. A gente tem que buscar a Deus. E a gente consegue constância sendo constante todos os dias. Quinto e último ponto que pode estar te deixando inconstante é a autossuficiência.
Suficiência. Problema. Essa parte é difícil hoje em dia, que a gente é tão colocado pra cima toda hora. Cada poderá, hora é uma Sempre, pessoa. exatamente. A Alguém gente tem é muito levantado a gente, você pode, Você você vai conseguir. você consegue ganhar 20 mil reais com seu celular. Ai, Jesus. A gente tá sempre sendo tão colocado pra cima que a gente começa a achar que a gente realmente é autossuficiente. Mas, desculpa chutar esse castelinho de areia. Nós não somos suficientes sem Deus e nunca poderemos ser. Nós precisamos de Deus. Quando a gente acha que a gente consegue fazer as coisas, quando nós achamos que nós conseguimos vencer todas as coisas na vida pela força do nosso braço, a nossa tendência, e eu digo a nossa tendência, é nos afastar de Deus. Por quê? Porque se eu não preciso de Deus, por que é que eu vou buscar a Deus? O que acontece com uma pessoa que se sente autossuficiente é que ela só se volta pra Deus quando algo dá errado na vida dela. É aí que ela percebe, nossa, eu preciso de Deus nessa área. E aí ela busca Deus. Então o mundo tem nos dado uma segurança vazia que nos faz pensar que nós somos bons sozinhos. Quando na verdade a gente depende de Deus, até mesmo pra depender de Deus. Grava isso no teu coração, na sua mente, leva pra vida. O apóstolo Paulo nos deixa um recado aqui em 1 Coríntios 15:58, que eu tenho certeza que vai te ajudar, porque tem nos ajudado. Ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Não olha para as pessoas, não olha para os seus exemplos, não olha para quem é inconstante. Mas um recado muito importante, olhe para Deus. Peça para Deus te ajudar a suprir essa falha, essa deficiência que existe em você. Porque depois não vai adiantar a gente falar para nós mesmos, a gente se sabotar, tá vendo? Ó, não era de Deus. Porque na verdade Deus quer que você vá até o final. Deus deu uma obra para você, vá até o final, faça aquilo que... Você já pensou se Deus fosse inconstante? Misericórdia. Você já pensou se Jesus fosse inconstante? E agora, eu vou ou não vou pra cruz? Eu vou já ou não pensou, vou? Senhor? As girafas só iam ser metade pintadas. Exatamente. E a zebra? Ainda bem que nós temos um Deus constante, por isso ore para que você possa se parecer com esse Deus. Jesus veio para essa terra e ele foi firme e constante. Foi até a cruz que era o alvo dele. Por isso hoje nós temos comunicação direta. Aproveite essa constância do nosso Deus, do nosso Pai. Vai nessa mesma reta, nessa mesma vibe e se torne uma pessoa constante. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. E se você gostou, Compartilha. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você sempre receber um videozinho e deixa aí um comentário pra gente. Deixa aí, Você tá bonitinha, gostei da blusa da Margareth. Verdade, eu ganhei essa música. Então é isso e a gente se vê na semana que vem. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e tchau! Um beijo e um queijo! Sem doce de leite. para que a gente encontrou doce de leite sem açúcar. Geleia sem açúcar. Geleia de amora. Vou contar pro seu pai que você namora.